A paz do Senhor, povo de Deus, estou aqui em mais uma oportunidade para poder dar continuidade à série acerca da exposição no Novo Testamento, a qual eu iniciei com o propósito de falar a respeito da palavra de Deus, com o propósito de pregar a respeito da palavra de Deus, com o propósito de repartir os conhecimentos pelos quais tenho adquirido na leitura da palavra, no estudo, pesquisa, nas consultas que faço no meu dia a dia. Certamente falar da palavra de Deus é um assunto muito interessante. E desta vez estamos falando a respeito do evangelho escrito por Mateus. Evangelho este que pode nos proporcionar a maior ideia e também, além da maior ideia, nos proporcionar o maior entendimento por detalhes acerca do Evangelho de Deus. Mateus tem uma característica muito detalhista quando escreve o teu Evangelho. Esse Evangelho que não é dele, mas de Jesus Cristo, pois o Evangelho, além de ser de Jesus Cristo, é o Evangelho de Deus. Nós somos sabedores, conhecedores e informados de que quando estamos diante do Evangelho de Mateus, nós estamos diante de um Evangelho que fala a respeito de um autor que é extraordinariamente abençoado e transformado por Deus. É na caminhada de Mateus com Jesus que ele vai se desapegando das riquezas materiais, pois ele era um funcionário do Império Romano. Sendo ele funcionário do Império Romano, somos conhecedores de que, além de ser funcionário do Império Romano, ele era cobrador de impostos, ou seja, ele maltratava os judeus ao ponto de tratar os judeus com crueldade, com malignidade e promover aos judeus aquilo que chamamos de injustiças. Somos, obviamente, bem informados de que Mateus fora chamado por Jesus. Ele fora chamado por Jesus exatamente no momento em que estava cobrando impostos. E Jesus trabalhou com Mateus durante o período que chamamos do teu período ministerial. Além dele ter falado, além dele ter dito a respeito de Jesus, ele escreveu a respeito de Jesus. Os estudiosos afirmam que o Evangelho, segundo escreveu Mateus, teve uma linguagem original aramaica, mas não é esse o propósito principal pelo qual quero falar e também ensinar a respeito do Evangelho de Mateus. Estamos falando de um Evangelho em que nós nos deparamos com a transformação de uma pessoa que era comprometida com um sistema cruel. E além de ser comprometida com um sistema cruel, também era uma pessoa que era comprometida com o dinheiro, ao ponto de ter amor ao dinheiro. Mateus é exatamente uma pessoa que precisamos olhar, precisamos refletir e precisamos aprender com a sua vida e com os seus ensinamentos. Sendo Mateus alguém que vive uma vida de diferença no dia a dia com Jesus. Ele também estava trabalhando na equipe de Jesus com os Zelotes. Zelotes eram um grupo que, além deles se oporem ao Império Romano, eles tinham um compromisso de, às vezes, até mesmo matar aqueles que eram funcionários do Império Romano. E quando sabemos que o Simão Zelote estava trabalhando com Mateus, nós caímos em um paradoxo e caímos também em uma confusão mental, ao ponto de nós refletirmos a respeito de como era o convívio de Simão Zelote com Mateus, uma vez que Mateus era funcionário do Império Romano e Simão Zelote se opunha ao Império Romano, tanto como aos funcionários do Império Romano, ao ponto de não somente se opor, mas também matar os funcionários do Império Romano. Nós estamos falando exatamente de um Mateus que, quando ele conheceu Jesus, ele abriu mão das suas riquezas, abriu mão das suas necessidades, abriu mão dos seus desejos e começou a conhecer Jesus, ao ponto dele apontar para a genealogia humana de Jesus
E, além de apontar para a genealogia humana de Jesus, apontar também para a genealogia divina de Jesus. Tendo ele apontado para a genealogia divina de Jesus, nós vemos milagres, como eu disse anteriormente, acontecendo, como exatamente os milagres que aconteceram no decorrer da história da humanidade. Quais são esses milagres? Homens de falhas como Abraão, Isaac, Jacó, Manassés, homens de falhas que também estiveram sendo participantes de uma história que indicou a necessidade de Jesus ter nascido. Como não bastasse Jesus ter nascido de uma humanidade cheia de falhas, Jesus nasceu de uma providência milagrosa, quando em Mateus, capítulo de número 1, versículos de número 12 em diante, somos sabedores e somos conhecedores de que Mateus está se comprometendo e também está se alienando em registrar aquilo que já estava predito nas Escrituras. Além de estar predito nas Escrituras, nós somos conhecedores e também somos indicados de que, além de tudo o que ele escreveu a respeito da genealogia de Jesus, ele também escreveu a respeito da genealogia divina de Jesus. Jesus tendo, obviamente, uma necessidade e também tendo a urgência de ter nascido de uma providência que era a providência que viria e seria gerida do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem gerou Jesus, e Jesus foi, obviamente, um milagre. Jesus foi, obviamente, uma provisão divina, além de ser uma providência divina. Jesus nasce, conforme diz Mateus capítulo de número 1, em Mateus capítulo de número 2, é indicado que Jesus nasce em Belém, em uma manjedoura, e os magos o vêm adorar. Depois Jesus vai para o Egito, e depois de Jesus ter ido para o Egito, fugindo de Herodes, ele retorna para a região da Galileia e fica em Nazaré. Ele tendo ficado em Nazaré, fica em Nazaré durante 30 anos. Além dele ter ficado em Nazaré durante 30 anos, ele vai para a região do deserto, e essa região do deserto é exatamente a região em que ele encontra João Batista pregando a tão famosa mensagem, a mensagem de arrependimento, batizando o povo para o arrependimento. Ele estava naquele lugar com peles de camelo, ele estava naquele lugar com mel silvestre, ele estava naquele lugar se alimentando de alimentos pelos quais nós somos informados de que são alimentos que normalmente um ser humano comum não come. E além dele estar alimentando-se disto, ele também está vestido com roupas de camelo. Além dele estar vestido com roupas de camelo, ele também está pregando uma mensagem que não era tão comum e que confrontava o sistema daquele tempo. Além dele estar pregando uma mensagem que não era tão comum e que confrontava o sistema daquele tempo. Ele teve a coragem de se direcionar para os fariseus e saduceus e dizer exatamente o seguinte: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Logo em seguida, ele vê Jesus vindo, e Jesus tendo essa recepção e tendo aparecido naquele momento, nós somos, obviamente, mais uma vez digo, informados de que Jesus é uma pessoa que João Batista se alegra e também fica não somente alegre em tê-lo visto, mas também surpreendido ao ponto de dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus vem, Jesus tendo vindo, Jesus é tão somente proclamado como Cordeiro de Deus, como também ele é um Jesus em que as pessoas não esperavam que fosse um Jesus que certamente iria
promover uma mudança militar, mas ele vem para promover uma mudança espiritual, uma mudança emocional, uma mudança de vida por completo. E aí Jesus vem com esse propósito. E neste momento que ele está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. E além de ter descido sobre ele em forma corpórea de pomba, o Pai diz exatamente neste momento para credenciar quem era Jesus e o que Jesus deveria fazer. Jesus, neste momento, ouve da parte do Pai, juntamente com a multidão que ao seu lado está: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo de número 4, em seguida, vemos que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E tendo sido levado ao deserto pelo Espírito, ele é tentado por Satanás, ao ponto de Satanás dizer para Jesus exatamente o seguinte: Jesus, tu estás 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Transforma essa pedra em pão. E Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E aí, em seguida, Satanás faz mais uma proposta para Jesus: olha para este mundo, riquezas, honras, valores e princípios te dou, se prostrado me adorares. E aí Jesus em seguida responde: eu não irei lhe adorar, pois só ao Senhor meu Deus eu adorarei e só a ele servirei. Mais uma vez, Satanás faz a última proposta, dizendo para Jesus se jogar do alto do pináculo. E Jesus, tendo ouvido isto, disse exatamente o seguinte: eu não tentarei ao Senhor meu Deus. Satanás se afasta de Jesus por um momento oportuno. E aí vem os anjos, alimentam Jesus. Jesus se levanta e inicia o seu ministério. Ele inicia o seu ministério pregando, ele inicia o seu ministério ensinando, ele inicia o seu ministério expulsando demônios, ele inicia o seu ministério operando milagres, ele inicia o seu ministério ensinando, e ensinando o que nós chamamos de sermão do monte. Ele ensina sobre as bem-aventuranças, ele ensina sobre a importância do homicídio este que não parte somente da ação do ato físico, mas de uma palavra dita de maneira errada, que pode matar a alma, sonhos e projetos de alguém. Ele ensina a respeito da justiça em ação na vida diária, ele ensina a respeito do adultério, ele ensina a respeito dos juramentos, e ele também ensina acerca do que vou falar hoje, que é exatamente a vingança, baseado em Mateus capítulo de número 5, dos versículos de número 38 a 42. Vem comigo para a Bíblia. Mateus, capítulo de número 5, dos versículos de número 38 a 42. Mateus, capítulo de número 5, dos versículos de número 38 a 42, que diz o seguinte: ouvistes o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Ah, meu querido, Jesus vai de encontro ao nosso ego, ao ponto de falar a respeito de uma lei original que era justa, pois esta lei, ela impedia que pessoas obrigassem o transgressor a pagar um preço maior do que o merecido por sua ofensa e também evitava a retaliação. Jesus substitui a lei por uma atitude: estejam dispostos a sofrer a perda, em vez de causar sofrimento a outros. É evidente que ele aplica esse princípio a ofensas pessoais, não em nível coletivo ou nacional. A pessoa que busca a vingança causa apenas mais sofrimento a si mesma e ao transgressor, e o resultado é guerra, não paz. A fim de dar a outra face, devemos permanecer onde estamos e não fugir. Uma atitude que requer fé e amor também quer dizer que nós podemos ser feridos, mas é melhor ser ferido por fora do que danificado por dentro. Significa ainda que devemos procurar ajuda ao pecador. Aliás, que significa ainda, pois devemos ajudar o pecador.
Estamos vulneráveis, pois ele pode nos atacar novamente, mas somos vitoriosos, pois Jesus está do nosso lado, ajudando-nos a construir o nosso caráter de acordo com os psicólogos. A violência nasce da fraqueza, não da força. O homem forte é capaz de amar e de sofrer, enquanto o fraco pensa apenas em si mesmo e fere os outros para se defender. Depois foge para se proteger. É isto que o Dr. Parrin comenta a respeito da vingança. E aqui eu irei falar a respeito de reflexões a respeito da vingança, porque baseado nas escrituras sagradas, Jesus faz uma comparação, porque o que era dito é que tudo o que uma pessoa fizesse a você, você deveria devolver, como por exemplo, se uma pessoa arrancasse os seus olhos, você deveria arrancar os olhos dele. Se uma pessoa de alguma forma arrancasse o seu dente, você deveria arrancar os dentes desta pessoa. Aí Jesus, ele vai mais fundo na intenção da vingança. Eu vos digo, não resistais ao perverso. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? É que as pessoas do Antigo Testamento, eles tinham o comportamento de vingança, mas as pessoas que vivem no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Concerto, a partir do momento que Jesus diz: este cálice é o Novo Testamento, é o novo concerto do meu sangue, somos informados, ensinados e instruídos a viver o que Jesus disse. Eu digo no porém, vós não precisam de alguma forma se vingar. Pelo contrário, mostra para esta pessoa que apesar dela estar te ferindo, esta pessoa continuará sendo amada, pois esta pessoa que te feriu teve a necessidade de te ferir para querer te ensinar algo, mas por ela ter te ferido e não ter te ensinado algo de maneira respeitosa e relevante, você, de alguma forma e, obviamente, da melhor forma, precisa ensinar para ela que as coisas se resolvem com paciência e com amor, sem nenhuma vingança, pois nós somos pessoas pelas quais somos ensinados a amar independentemente de qualquer coisa, a amar com o amor de Deus, a amar com o amor que provém do Espírito Santo de Deus. Amor este que qualquer outro ser humano não seria capaz de reproduzir. Mas porque temos Deus, porque Deus está conosco, nós somos capazes de reproduzir este amor. E o que Jesus diz, e o que Jesus ensina, e o que Jesus nos instrui a fazer é termos a intenção de fazermos as pessoas que nos ferem entender que somos diferentes dela, diferentes no pensamento, diferentes no vocabulário, diferentes na postura, diferentes na nossa vida cotidiana. Enfim, precisamos ser diferentes. Eu vou falar a respeito no próximo vídeo do que nós precisamos saber a respeito do tema o amor pelos inimigos, baseado em Mateus 5, dos versículos 43 a 48. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família.